E para começar, eu queria lhe perguntar por que você decidiu se tornar policial? Mota, prazer poder estar aqui no seu programa, uma honra, agradeço de coração essa oportunidade aí. Eu venho de tradições na família, né? Então, o meu avô, ele entrou na Força Pública, a Polícia Militar no passado chamava Força Pública, né, aqui em São Paulo, e ele entrou como soldado, participou da Revolução de 32, inclusive ele foi ferido em combate com um tiro de fuzil, perfurou os 2 braços dele, estava olhando de binóculo e encerrou a carreira como coronel. Depois o meu pai, Coronel Melo Araújo, comandou todo o policiamento de choque, todo o policiamento da capital de São Paulo, foi um grande comandante. E eu pequenininho em casa, eu vi o pai andando fardado, chegava fardado, e a gente, quando pequeno, brincava daquela polícia e ladrão, né? Acho que antigamente todo mundo tinha essas brincadeiras aí, né? Pega-pega, polícia e ladrão, e eu sempre queria ser o policial. E eu posso falar que, para mim, é sonho de criança realizado. Muitos têm vários sonhos quando são pequenos, jovens, né? Sonham alguma coisa e conforme vai crescendo, mudam, às vezes pela questão salarial, né? Você, pô, essa profissão eu gostaria, mas não ganha tanto, vou buscar uma outra. E eu posso falar que o meu é sonho de criança realizado, né? Eu até brinco, se eu morresse e nascesse de novo, eu queria ser policial novamente. Tá? Então, minha família está aí há pelo menos 100 anos cuidando da segurança pública de São Paulo. Minha 4ª geração está no 2º ano da Academia do Barro Branco. É aluno oficial, é cadete da Polícia Militar. Seu filho? Meu filho. E, então, eu sempre gostei de poder ajudar, servir as pessoas. E eu tinha também uma outra profissão que eu gostava muito, era a parte medicina. Uma faculdade mais cara, né? Eu não tive a oportunidade. Mas na polícia você faz tudo. Você consegue ser um pouco médico, muitas vezes num parto, você consegue num acidente ajudar a salvar uma pessoa e no combate ao crime, que também é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então eu com certeza entrei na profissão certa aí. E essa era a minha próxima pergunta. Quais são os aspectos da atividade policial, né, de ser policial no Brasil? Quais são os aspectos que mais lhe agradam e quais são aqueles aspectos que desanimam, às vezes, o policial no Brasil? Ô Mota, eu peguei uma fase, eu entrei na polícia em 1987, antes da Constituição de 88, né? E eu peguei umas fases interessantes na polícia. E eu peguei uma fase muito boa, quando você está patrulhando, e você está num bairro e as pessoas, uma pessoa fala assim, olha, eu tenho um traficante aqui, tem um cara que faz roubo aqui. Ela passava as informações, você ia lá e resolvia o problema. Você conseguia prender, aquele cara ficava preso, né? Muitos falam assim, a gente precisa mexer no nosso Código Penal, as penas são muito brandas. Que isso aí era com o mesmo Código Penal que a gente tem hoje. Mesmo Código Penal. E eu falo para você, podemos até pensar nisso, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Então eu peguei essa fase que você solucionava o problema de um bairro. Porque assim, como é que funciona, né? Tá tendo um roubo num bairro, geralmente é o mesmo criminoso, é a mesma quadrilha que age ali. E você prende, ou eu prendia naquela época, aquela quadrilha ficava presa e demorava muito para voltar a ter problema ali. E eu peguei também uma fase, já no final, do meio para o final da carreira, mais para o final da carreira, com uma tal de audiência de custódia. E nessa tal de audiência de custódia, eu não resolvia mais os problemas de quando eu era tenente, eu resolvia. Quando eu era tenente, eu prendia e resolvia. Depois, quando eu era major, tenente, coronel, sempre fui operacional, viu, Mota? Sempre gostei de trabalhar na rua, mesmo como comandante. Sabe que a carreira do oficial é um pouco diferente da praça, porque está mais na gestão, né? Está mais no comandamento da tropa e muitas funções administrativas e pouco tempo operacional, mas eu sempre me dividi na parte operacional e administrativa, então sempre estive nas ruas. E eu, depois como coronel, eu prendi aquele mesmo traficante, aquele mesmo ladrão,
porque a gente só prende as mesmas pessoas, tá? E eu via no dia seguinte esse cara ser solto na audiência de custódia. Então, que eu vi? Que a gente, infelizmente, andou para trás, né? A gente tinha uma polícia que era mais respeitada, que você conseguia dar solução para os problemas que tinham, e eu vi a mudança de uma polícia desrespeitada, de uma polícia muitas vezes desvalorizada, e que não se soluciona mais o problema que aquela comunidade, aquele bairro tem a expectativa que se solucione. Então, hoje ele fala assim, olha, aquele cara está traficando. A polícia sabe que ele está traficando. Só que o tráfico é muito inteligente, eles estudam também. Ele começa a andar com 40 gramas de droga. E ele anda com 40 gramas de droga, ele é traficante. Só que ele sabe, se eu tiver com 40 gramas, eu vou vendendo pequenininho, de pouquinho em pouquinho, depois eu vou lá e pego mais e volto a vender. Aí não é mais tráfico. Eu não consigo mais resolver. E a população não sabe, não consegue entender isso. E ela acha que a gente é parceiro do crime, muitas vezes. Ela acha que a gente faz vistas grossas, mas não é isso. Eu posso falar para você que, até trazendo para problemas relacionados aí hoje que a gente tem, Cracolândia, moradores de rua, eu peguei uma fase que existia a contravenção de vadiagem, certo? O que acontecia? Operações que a gente fazia, aquelas pessoas que ficavam lá, que hoje a população de bem tem medo, ficam andando pela rua, esperando uma oportunidade para praticar algum delito. A polícia tinha poder a gente inclusive fazia operação com um caminhão. Parava o caminhão, punha todo esse pessoal dentro do caminhão, levava para a delegacia, eles eram todos, passavam pelo delegado. Fazia uma triagem. Fazia a triagem por vadiagem, uma contravenção penal. Contravenção penal. E isso desestimulava o crime. Hoje, se eu fizer isso, estou cometendo um crime. Em 2009, nós dormimos em berço esplêndido, né? A gente não enxergava o que o presidente Bolsonaro fez a gente enxergar hoje, e eles acabaram com essa contravenção. Então, hoje, eu não consigo, eu como policial, me sinto frustrado que a gente não consegue atender o anseio das pessoas. Antigamente, você atendia. Aquele cara ali está perturbando, você levava para a delegacia, aquele cara está roubando, você prendia. A pena é pequena, mas ficava preso. Ah, roubo, 2 a 4, ficava 2 anos preso, né? Hoje não fica mais, você tem audiência de custódia. Uma coisa que sempre teve, que também é um grande mal, são as progressões de pena. E hoje com as progressões, né, ninguém fica mais preso. Um homicídio, o mais simples de todo lá, 6 anos, pena inicial. O cara com um terço da pena, ele já tem benefício, cai para o semiaberto, tem os benefícios. Então ele cai no semiaberto, não tem onde a pessoa dormir à noite. O semiaberto, para quem não sabe, né? E a maioria das pessoas não sabe como é que funciona. Sai de dia e deveria voltar para a cadeia à noite para dormir na cadeia. Como não tem estabelecimento para isso, ele dorme em casa. Quem que vai fiscalizar? Ninguém. Então ele não fica em casa, ele sai para roubar. Então, eu vejo que a gente perdeu muito com essa evolução do tempo aí e com esses governos. Atualmente a gente está num governo aí que incentiva essas coisas. Eu sou obrigado a falar. Hoje a gente tem aí um governo federal em que roubar um celular, como foi dito, não faz mal para comprar uma cervejinha, né? Só que o celular tira a vida de pessoas, né? Então, quando você tem um líder máximo de uma nação com um discurso desse, ele sabe o mal que ele faz para o país dele, porque gera um incentivo gigantesco perante a criminalidade. Então, quando você tem uma política que 40 gramas não é mais tráfico, a consequência é gigantesca, porque o traficante, ele simplesmente se adequa. Fala assim, ó, não posso andar, vou andar com menos, vendo, vou lá, pego e volto a vender. E a gente também viu recentemente várias decisões judiciais dizendo que a polícia não pode abordar uma pessoa que está em atitude suspeita. Se a pessoa vê a polícia e sai fugindo, isso não é motivo para
a polícia abordar. Tem uma série de decisões nesse sentido, né? Coibindo. Eu acho que você deve ter acompanhado, eu sei que você é uma pessoa que acompanha muito a segurança. O piloto de uma aeronave que foi pego com 400 quilos de pasta pura de cocaína em Penápolis, foi preso pela polícia, tá? E o juiz, e ele era um traficante procurado internacionalmente, ele foi solto agora recentemente. E por que ele foi solto? O juiz, na sua decisão, ele fala que a polícia revistou a aeronave pequena dele sem fundada suspeita. E então, a prisão foi ilegal, foi feita de modo ilegal. Ele tinha 400 quilos de pasta à base de cocaína. E a nossa prisão foi errada. E ele foi solto. Um narcotraficante procurado pela Interpol, né? De quem que é a culpa? A culpa é da polícia? Ou, como diz até um ministro recente aí, pegou e falou que a polícia prende mal? Ou a polícia prende mal, ou é a justiça que sabe soltar muito bem? Né? É as dúvidas que a gente tem que mostrar para a população para tem um pensador economista americano chamado Thomas Sowell, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre magistrados, e ele fala isso sobre casos americanos. São magistrados que dentro do gabinete fechado, no ar-condicionado, sem ter nenhuma experiência policial, querem ensinar ao policial como ele deve agir. O senhor não acha que está acontecendo uma confusão no Brasil entre direito e policiamento? Porque são duas coisas distintas, né? Uma coisa é o direito, outra coisa é a atividade policial, é investigar, é controlar um tumulto, né? Identificar uma pessoa em atitude suspeita. Eu concordo plenamente, Mota. A gente vai lembrando as coisas, né? Você pega antigamente, né? Eu pegava lá o cara com uma maconha e eu chegava no traficante. Eu chegava na casa cheio de droga e prendia o traficante. Você pegava o cara que tinha acabado de praticar um roubo, você olhava o celular dele, você chegava na quadrilha. Hoje a gente não pode fazer mais nada disso. Experimenta pegar o celular do ladrão que você acabou de prender e querer olhar a mensagem. Eu estou cometendo um crime. Eu não posso mais fazer isso aí. Então, as coisas foram se invertendo, né? O judiciário, a gente fala até pelo Supremo, né, que tem o dever de... função principal dele é preservar, né, proteger a nossa Constituição. E a gente acompanha muitas vezes o Supremo aí, muitas vezes querendo legislar, o Supremo querer decidir o que faz com um muro na Cracolândia, que eu acho um absurdo. Eu estava, desde que eu assumi o mandato aí, eu todo dia indo na Cracolândia, tentando resgatar os dependentes químicos, montar uma política pública que foi montada, governo, prefeitura, para a gente resolver o problema da Cracolândia. E a preocupação nossa maior é com aquelas vidas que estavam lá. E aí vem do Supremo sobre o muro. Eu falei, mas que eles estão preocupados com esse muro? Para a gente responder sobre o muro que tinha lá. Um muro que já tinha mais de ano. Eu falei assim, não é, acho que está em outra realidade. Está em outra realidade. O problema aqui não é o objeto físico. O problema são aquelas pessoas que estão ali. E você pega lá, veio para a prefeitura, por isso que eu estou colocando isso aí, para a gente responder sobre o muro. Eu poderia vir qualquer coisa. O que vocês estão fazendo com o dependente? Como vocês estão arrumando a solução desses dependentes? Por que está dando certo aí? Não. Veio para a gente explicar há quanto tempo o muro estava lá, por que construiu o muro. Não é função. Como se você tivesse um navio afundando e a pessoa está preocupada com o cardápio do restaurante. Com o cardápio. Agora, deixa eu lhe perguntar, já que a gente está falando da Cracolândia. Para o cidadão normal, é difícil entender como, num país que tem várias forças policiais, que sempre teve, né? Prefeitura, governo do estado, entidades dedicadas à proteção do menor, nesse país não falta fiscal, não falta entidades de supervisão. Como é que se permite que um
uma Cracolândia surja e exista durante tanto tempo? Um ambiente que é um ambiente de degradação total, onde vários ilícitos são cometidos. Depois, vocês conseguiram descobrir uma série de... um ecossistema praticamente ali. Mas como é possível que uma coisa dessas surja e exista durante tanto tempo? A gente precisa saber em quem votar. Políticas erradas, políticas equivocadas geram exatamente isso aí. Eu trabalhei naquela região, na região aqui da Cracolândia, aqui em São Paulo, da antiga Cracolândia, né? Se Deus quiser, não vai retornar. Eu trabalhei quando eu era capitão, comandava uma companhia na área central e pegava exatamente a região ali da Helvétia, onde eu andava lá e tinham milhares de dependentes químicos, um formigueiro, pareciam zumbis. E foi numa época que eu vi sair de um número pequeno e explodir, que foi na época da gestão do Haddad. Uma política errada gera consequências que podem se prolongar por anos. E eu vi isso aí acontecer, né? O Haddad, numa política equivocada, resolveu dar uma bolsa, o pessoal até apelidou de bolsa crack, em que ele pegava esses dependentes, ele, na cabeça dele, iria se resolver o problema dando um auxílio para essa pessoa, tá? Esse auxílio, Mota, virava dinheiro de droga, diretamente. Esse auxílio virava droga. Então, eu vi a gente sair de um número X de dependentes químicos e evoluir para um formigueiro de dependentes químicos. Uma política equivocada. E aí, ao longo dos anos, né, outras políticas também vão sendo tomadas de forma equivocada e gera isso aí. Por que a gente tá conseguindo bons resultados aqui em São Paulo? Quando a gente tem um governo de São Paulo, no caso o governo Tarcísio, alinhado com o governo Ricardo Nunes, prefeitura, você tem uma política muito forte. Quando um estado se alinha ao município, muda a história. Eu peguei, nessa época aí, Haddad era prefeito e nós tínhamos o Alckmin, se eu não me engano, como governador. Partidos diferentes, os operadores da segurança pública, a gente é que sofria mais, porque o Estado punha a culpa na prefeitura, a prefeitura punha a culpa no Estado e a gente que está na linha de frente ficava empurrando para um lado, empurrando para o outro, porque não tinha uma definição, um caminho único a ser seguido. Quando a gente consegue, e aí é o porquê, um dos porquês que a gente está conseguindo bons resultados em São Paulo. Quando a gente alinhou governo Tarcísio com o governo prefeito Ricardo Nunes, a política fica muito mais forte. A gente alinha e a gente consegue resultados muito melhores e isso dá resultado. Eu posso falar, nós temos reuniões semanais, né? O vice-governador, o Felício, representando o Estado, eu representando a prefeitura. Aí você tem membros da Secretaria de Saúde do Estado, membros da Secretaria de Saúde do município, Segurança Estado, Segurança Município e várias secretarias participando. Quando você unifica, facilita. Eu vou dar um exemplo simples que pode parecer. Eu tenho um dependente químico e meu equipamento de saúde do município está naquele momento, porque existe uma transição ali, tá super carregado. Eu consigo facilmente mandar para o Estado. Eu crio uma política pública e a gente criou aqui de, poxa, esse aqui está nesse equipamento, mas tem um equipamento do Estado que se encaixa muito melhor ao perfil desse dependente químico. E você manda. Por exemplo, o Estado tem uma coisa que chama comunidades terapêuticas, tá? É uma linha que não tem médico, é uma linha que puxa mais para o lado religioso.